Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de roupas de frio. Então, se você não gosta de passar frio quando você está viajando de moto, já se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixa aquele joinha e acompanha o vídeo. Rapaziada, eu acho que ninguém gosta de passar frio, muito menos quando você está andando de moto, se você viajou principalmente aí a lazer e tudo mais. Ficar passando frio não é legal de maneira nenhuma. Então hoje o vídeo vai falar um pouquinho sobre as roupas, mais especificamente, o que nós utilizamos para evitar o frio na estrada. O nosso foco vai ser para momentos que nós estamos em cima da moto e não quando nós já chegamos num destino, por mais frio que seja esse destino. Então, existem várias roupas que nós podemos utilizar. Eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa em frio, pensa obviamente em colocar roupas de frio. E nós vamos começar falando delas. Existem vários tipos de roupa. Quando a gente pensa em frio mais extremo um pouquinho, todo mundo pensa em colocar uma segunda pele, uma cirola e esse tipo de coisa. E com certeza isso ajuda demais. Então eu separei aqui, algumas das coisas que nós utilizamos quando nós estamos na moto. Algumas até eu coloquei aqui para mostrar um ou outro item que a gente utiliza quando nós já estamos num destino que é mais frio. Para a gente começar, eu vou falar um pouquinho aqui, segunda pele. Existem segundas peles que são mais específicas para frio e existem algumas que são para calor. Hoje, como o foco é frio, existem diversas opções no mercado de segundas peles que são bem quentinhas para a gente colocar. Todas, óbvio, né? Manga longa. E na parte de calças, aqui existem diversas. Separei algumas das que a gente utiliza. Existem diversos tecidos, existem diversos materiais aí, cada um com sua qualidade, algumas mais finas, outras mais grossas, umas ocupam menos espaço, outras mais. E hoje em dia, a tecnologia que a gente conhece tanto aí para as motos, ela também está presente nas roupas. E eu acho muito legal essa questão de tecnologia para roupa, porque hoje a gente consegue roupas mais compactas e extremamente quentes, que é o caso, por exemplo, dessa segunda pele aqui. É uma das mais quentinhas que eu tenho e, como a gente pode ver, ela está longe de ser a mais volumosa. Mas é uma que eu adoro bastante de usar no inverno. Eu acho que segunda pele todo mundo sabe o que é, conhece e tudo mais. Aí vamos para o próximo item. Quando a gente está em cima da moto, entra muito vento por baixo do capacete e depois que termina a nossa jaqueta, né, na parte do pescoço. Então existem algumas alternativas. Eu conheço diversas, não utilizei todas, já tentei utilizar algumas, não gostei, vou explicar o porquê. E vou falar das quais eu utilizava e quais eu utilizo hoje. Sempre gostei muito de usar cachecol, separei até alguns aqui. Então esses são alguns dos modelos de cachecol, existem inúmeros, né? E também existem de diversos tamanhos, como a gente consegue ver aqui, né? Tem alguns que ocupam muito mais espaço do que outros. A vantagem do cachecol é que você, teoricamente, fica elegante depois, se você quiser utilizar esse cachecol para um passeio ou depois que você estacionou sua moto. A grande desvantagem dele é que você tem que saber muito bem como colocar para que ele não fique voando e acaba até sendo arriscado para você. Então eu sempre colocava o meu cachecol, vamos pegar um exemplo, né? Esse aqui que é bem grosso, né? Mas eu colocava sempre o meu cachecol começando aqui pela frente, dessa maneira. Enrolo aqui para trás, eu sempre tampo a boca, quando eu coloco o meu capacete, aí ele baixa um pouquinho e ele veda a entrada de ar. E aí essa parte aqui, eu sempre fiz dessa maneira na frente do meu peito, para que o vento também tapasse um pouquinho, ajudasse a esquentar o peito. E aí você coloca a sua jaqueta por cima, fecha essa parte para não ficar nenhuma parte voando. Esse é o jeito que eu sempre gostei de usar cachecol. Porém, depois eu descobri os buffs, que são alternativas mais práticas, até eu diria, e tão boas quanto o cachecol, e eles ocupam bem menos espaço. Então aqui eu tenho algumas opções, alguns modelinhos de buff que eu utilizo. O pessoal chama os buffs também de pescoceiras, né?
Existem diversos, esse aqui é extremamente quentinho, gosto bastante dele, mas o que eu mais utilizo ainda é esse aqui. E aí, ele é bem mais prático para colocar, né? Só vou tirar o óculos aqui. Você simplesmente coloca na cabeça, tá? E eu também deixo dessa maneira aqui. A hora que você veste o capacete, ele vai baixar um pouquinho, não atrapalha para você falar no intercomunicador, para você respirar. E ele veda, se você tiver um capacete legal também, né? Ele veda bem a entrada de ar. A Livia, ela utiliza também os buffs e uma vantagem, uma coisa legal desse buff, por exemplo, é que você consegue fechar ele aqui em cima. Ele tem uma cordinha e aí ele fecha essa parte de cima aqui e ele acaba virando uma touca. Então é uma outra opção para a utilização desse modelo de buff aqui mais em específico, né? A Livia já gosta, por exemplo, de utilizar balaclava. Essa aqui, inclusive, é a dela. Eu, particularmente, não gosto muito da balaclava. Para mim, ela incomoda um pouco as costuras. Eu sei que existem balaclavas melhores, eu nunca cheguei a utilizar essas, mas todas que eu experimentei, ela tem costura, tem alguma coisa assim, e ela marca muito a testa, a hora que você bota o capacete, vira. Eu não gosto, eu sei que tem pessoas que gostam e usam. Então, é uma opção também para você. Não custa experimentar, se você gostar, é um item bem bacana para a questão do frio. E aí existem alguns outros que eu não tenho aqui, porque a gente nunca utilizou, mas existem alguns que tampam todo o seu peito aqui, que você encaixa e fecha ele por trás, e ele sobe no seu pescoço e muitas vezes vem até aqui o seu nariz. E ele tampa tudo também pro frio, é legal, mas ele trava um pouco a questão de movimentação, pelo que eu vi outros motociclistas comentando. Aí, como é que nós fazemos com a parte das mãos, que é uma parte que esfria bastante aí, né? O piloto, dependendo do modelo da sua moto, é mais fácil porque você consegue colocar aquelas luvas de guidão, né, as polainas no guidão, e você coloca a sua mão por dentro daquilo, então já quebra bastante do vento. O piloto muitas vezes também tem o protetor de mão, dependendo da moto, do modelo, e algumas motos têm o aquecedor de manopla, que ajuda bastante também em regiões mais frias. Mas as garupas não tem muito isso. Tudo bem que elas conseguem esconder mais a mão e tal. Porém, como vocês já devem ter visto, vou deixar um card aqui do nosso vídeo falando das luvas. Eu mostrei algumas opções de luvas que nós temos. E aí, claro, existem luvas mais específicas para frio, né, como essas aqui. Essa não é tão específica para frio, mas eu gosto bastante dela porque ela protege bem. E o índice de proteção dela em caso de queda eu acho bem superior a essa, por ser uma luva de couro e tudo mais. Então das que a gente usa, né, são essas aqui que nós utilizamos mais para o frio. Porém a Livia tem essa aqui, que é uma luva, é como se fosse uma segunda pele, mas é uma luva. Então você consegue colocar essa aqui e colocar a sua mão daí dentro da luva, tendo uma segunda pele também na mão, o que ajuda bastante a deixar a sua mão mais quentinha. Vamos para roupas mais assim para você utilizar por cima da sua segunda pele. Quando a gente mora em regiões frias, eu tive uma experiência legal morando um tempo em regiões bem frias fora do Brasil, e lá a gente aprende muito a se vestir dessa maneira. Eles falam sempre que você tem que se vestir por camadas, e para andar de moto é a mesma coisa. Você não pode colocar muita roupa ou uma roupa extremamente pesada, só como aquela jaqueta que eu estava utilizando no começo do vídeo, aquela é uma jaqueta para neve, que mesmo morando no sul do Brasil, na capital mais fria do país, aqui em Curitiba, ela é extremamente quente para utilizar no inverno curitibano. Eu não consigo utilizá-la no inverno curitibano, eu suo por baixo dela e acho ela extremamente quente. Mas usei muito tempo quando a gente estava fora. E a gente aprende, como eu falei, a se vestir em camadas. E qual que é a vantagem disso? Você consegue controlar a sua temperatura muito mais fácil, porque se você bota uma peça extremamente quente, você está passando calor. Se você abre ela ou tira, você começa a passar frio, e aí você não tem um meio termo. Então se você entra num ambiente, você tira só uma camada, se você vai sair, você consegue pôr mais uma. E nunca é legal você, em condições frias, o seu corpo suar, porque se o suor vai ajudar a esfriar o seu corpo e você pode entrar num quadro aí até de hipotermia, né? Por conta do suor no seu corpo. Então, depois da segunda pele, a gente costuma colocar os fleeces, que são esses tecidinhos mais
sei lá, aveludados talvez. E existem diversos modelos e diversas marcas de fleece que a gente pode utilizar. São roupas que são bem compactas, bem leves, finas, mas que conseguem te esquentar bem legal. Elas servem, ela é a camada que vai aquecer mesmo o seu corpo. São esses fleeces aqui. E só fazendo um adendo aqui, existem roupas como essa que são de marcas de motocicleta, tá? Que o pessoal aí deve conhecer, né? São marcas famosas de equipamentos de proteção, inclusive para motos. Porém, elas produzem esse tipo de roupa, que são roupas bem bacanas, bem quentinhas também, tá? São roupas bem legais e existem para alguns níveis, digamos assim, de frio. Existem algumas mais leves, existem essas aqui, por exemplo, essa aqui já é uma um pouquinho mais pesada. Não é uma segunda pele, é aquela camada que você pode utilizar no lugar dos fleeces, como eu já mostrei para vocês aí, beleza? E aí, por cima do fleece, vem a sua camada que não deixa o vento entrar e atingir o seu corpo e remover o seu calor, que no caso das motocicletas é a jaqueta da moto. Muitas vezes até a capa de chuva. Para o frio, a capa de chuva é muito legal você colocar ela por cima de tudo porque não passa vento, então você não perde calor para o ambiente, então ajuda demais também você colocar a capa de chuva se você estiver numa situação mais extrema assim de frio. Hoje em dia as jaquetas de inverno, que são impermeáveis e não passa vento, as jaquetas de moto, normalmente elas vêm com um forro interno removível. Eu nunca utilizo aquele forro, apesar que os forros ajudam a esquentar e tudo mais. Mas eu prefiro remover o forro da jaqueta e utilizar mais roupas minhas, como os fleeces, por exemplo, por baixo da jaqueta. Porque você não consegue colocar por baixo da jaqueta de moto muita coisa, senão você mal consegue se mexer, não consegue nem fechar a jaqueta às vezes. Então eu prefiro, no lugar do forro, utilizar outras roupas minhas, que são normalmente mais quentes que o forro da própria jaqueta. E quando você chega num local, vai visitar algum lugar, entrar num restaurante, alguma coisa assim, e você tá com a sua moto, se você tirar a sua jaqueta, você continua tendo uma outra camada por baixo. Porque o forro da jaqueta, você não consegue ficar utilizando só o forro da jaqueta, né? Até porque parece que você tá com uma roupa do avesso, né? Não sei se vocês já repararam, quem tem as jaquetas com forro, é exatamente essa sensação que você tem. Para variar, eu já me alonguei demais falando aqui, então esse vídeo também eu vou dividir, mas esse vão ser em duas partes. Na próxima parte você vai acompanhar um negócio super legal, que é lá realmente onde eu falo da tecnologia nas roupas para frio. Tecnologia não tá só em moto, hein, galera? Também tem bastante tecnologia em roupa. Então, se você gostou do vídeo, lembra lá, deixa aquele joinha pra gente, se inscreve no canal, acompanha também as nossas redes sociais e eu aguardo vocês no próximo vídeo que ele tá imperdível, beleza? Um grande abraço e falou!